E aqui, Marcos Oliveira, dando boas-vindas a todos vocês. Peguem suas bebidas, sentem na sua cadeira de praia, vem trocar uma ideia com a gente. Deem suas opiniões sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Falem se a gente está falando alguma besteira, se a gente está deixando de falar alguma coisa. Complementa tudo que a gente está falando aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar uma bobeira. Eu fui ao shopping levar a avó da minha esposa, a minha mãe, para comprar algumas coisas e tal, e a gente... E são duas pessoas que são diabéticas, né? Tanto a avó dela quanto a minha mãe. E aí nós estávamos indo e hoje eu fiz a minha maior vigarice. Eu tenho um pacotinho de chiclete que eu deixo no carro, porque quando eu tô viajando eu vou mastigando chiclete, só que é sem açúcar, né? Aí a avó dela, ela parece uma cracudinha querendo alguma coisa com açúcar, né? Doce de qualquer forma. Ela viu o chiclete e falou assim, olha só, isso é chiclete, não mete a mão não, porque você não gosta, vai grudar no dente, não sei o quê. Não quero não, só quero ler a embalagem. E aí eu já sacando que ela tava tentando dar de malandra comigo, assim, tá bom, tá aqui. Ela daqui a pouco ela abriu o pote, botou na mão e vrum pra dentro da boca. Eu falei assim, tá... Mano, só que eu compro aquele chiclete tipo Bala House preta, tá ligado? Mano, a véia surtou. O troço gelou a alma dela. Caraca, sacanagem. Maldade, hein? Maldade. Não foi maldade não, porque ela já deu vários gaiatos desses, ela não pode, mano, ela não pode nada de açúcar. E às vezes eu tenho uma bala lá, porque tem alguma coisa, porque eu tô dirigindo, mastigar uma balinha, dá uma distraída e você não dorme, né? Mano, mas a véia ficou doida com o negócio. Esse negócio arde, assim, não vai cuspir no meu carro, vai ficar com a balinha aí na boca até chegar em casa. Caraca. Foi muito bom. Mas é isso, galera. Deixando as bobeiras de lado enquanto vocês se aprontam, se aproxeguem. Bate o papo com a gente. Queria dar boas-vindas aí ao Rospal, que está no chat. Deixa eu botar aqui o computador assim, meio coisa para conseguir ler o chat. Jean, JSTF, seja bem-vindo. Requerente de crueldade. Assim, requinte de crueldade. Isso, requinte de crueldade. Eu estou nessa situação porque eu estou muito inspirado pro dia 7 de maio. Algumas pessoas aí já estavam querendo mudar personagem, né, Rospal? Assim, tá... Sabe aquela criança que pega o brinquedo e quer brincar com todas as opções que ele tem? Então, tá assim, tá vendo? Tem isso aqui, dá pra fazer assim, dá pra combar aquilo outro. Não adianta combar quando você tem a maldade em pessoa pra mestrar. Se preparem. Mas vamos deixar um pouquinho de delongas, vamos para as nossas indicações, começando por ele, Igor Wendling. Bom, então vamos lá, galera. Eu já vou começar indicando o que eu comecei a jogar ontem e eu curti pra caramba, que é um jogo que tá no Gamepad, chegou mais ou menos no dia 11, né? Eles já tinham lançado, se eu não me engano, acho que o PlayStation 5, eu acho que pro Xbox também. E eu achei muito maneiro na época, curto muito mitologia japonesa, apesar de eu achar meio louca em algumas coisas. Mas eu achei muito da hora, assim, a pegada, né, de você ter poderes espirituais. E ontem eu resolvi testar e tô adorando. Só pra vocês entenderem um pouco, a gente joga com o nosso personagem, o nome dele é Akito. E ele tá indo de encontro à irmã, que tá hospitalizada, né, isso é logo no comecinho do jogo. E acontece uma coisa na cidade que muda completamente, né, os planos dele, e ele se vê numa situação que ele tem que ajudar, né, os espíritos e meio que tá possuído por um ser que dá poder pra ele, entendeu? Então, assim, resumindo muito pra não dar muito spoiler, e o jogo ele tem uma pegada em primeira pessoa, né, meio FPS, só que você, em vez de dar tiro, você usa poderes espirituais, usa um arco também. E, cara, o visual da cidade é muito bacana, né? Pra quem gosta, né, dessa pegada de Japão e tal, se passa em Shibuya, né? Então, cara, é muito detalhado nesse ponto, assim, né? Os detalhezinhos e tal, as lojas de conveniência. E ponto forte, né? Ontem quem tava na live viu, né? O quanto derreteu meu coração. Cara, o jogo poderia até ser ruim, coisa que não é. Mas, mano, colocou interação com animal, já ganhou meu coração. Interação boa com os animais. Interação boa, tanto com gatinho como com cachorro. Cara, só de ter um vendedor que é um gato de duas caudas, já me quebrou. O jogo já tô apaixonado já. Então, assim, você muito maneiro. Fazendo carinho no cachorro.
Pô, muito bom, cara. Muito, muito bacana. E, assim, pra quem, né, é assinante Game Pass, vale a pena, né? Tá lá no Game Pass, vale a pena curtir. Super recomendo. Tô gostando pra caramba e provavelmente vocês vão me ver jogando aí mais em live com ele. Valeu? Fica aí minha recomendação. Eu queria fazer um adendo, porque ontem eu tava assistindo você jogar, né? Mano, que jogo bonito, velho. Ele lançou quando mesmo? Então, o lançamento dele especificamente eu não sei dizer, mas no Game Pass chegou dia 11/4, entendeu? Mas ele é desse ano ou não? Eu acho que ele é um jogo, se eu não me engano, do final do ano passado ou do início desse ano, alguma coisa assim. Tá. Ele é novo. Ele é novo porque ele tem a opção de você ter o... Como é que é o negócio do reflexo? Ray Tracing. E ele não saiu pro Play 4 e o Xbox anterior. Ele saiu só pra nova geração e para o PC. E se eu não me engano, ele além de ter o recurso... Ele não chega a ser um nova geração total em relação ao Unreal Engine 5, essas coisas assim. Mas ele tem recursos de nova geração, né? Como o próprio Ray Tracing. E, cara, tá muito bonito o visual. Tá valendo muito a pena, assim. E outro ponto, pra quem curte, dublagem brasileira, o estúdio que tá fazendo a dublagem tá muito maneiro. As vozes estão muito legais. A Cássia deu um Google aqui e falou que foi lançado no dia 25 de março de 22. Então é do ano passado. Valeu, Cássia. Valeu, Cássia. Nem adianta tentar disfarçar, você não sabia, você só simplesmente deu um Google e me ajudou. Muito obrigado, isso Cássia. Aí. Fala, Rissuki, tudo bem, meu parceiro? Fala. Então, vamos sentar aí, eu quero dar continuidade aqui às nossas indicações com o Paulinho, mas antes eu quero fazer Paulo, quer fazer algum comentário sobre o joguinho aí que o Igor tava jogando ontem? Não, assim, é um jogo que eu vou ter que esperar um pouco pra ler, porque com certeza meu computador não rodaria. Mas, tipo assim, eu estou jogando com os olhos, né? Vendo o Igor jogar e jogando junto. Não, é do caramba, o jogo é muito bonito, gente, muito bonito mesmo. Mas eu não quero dar spoiler, porque pra galera dos anos 90 ele vai ser mó... Tipo, caraca, eu vi isso, não sei o que, naquele anime lá e tal, não sei o que. Então não quero dar spoiler, joguem, porque vocês vão se divertir bastante, vai dar vários gatilhos da sua infância, vai lembrar o quanto que você tá velho. E... Paulinho, suas indicações, por favor, meu parceiro. Cara, eu tive poucas coisas, mas eu vi uma coisa muito legal essa semana. Eu vi Super Mario Bros., o filme, que tá aí no cinema. Vou falar brevemente pra ele. O que eu vou dizer é que o filme é maravilhoso. O Paulo, de 6 anos, tá muito feliz. Aquele Paulo que jogou com Super Mario Bros. Em uma imitação de um Nintendinho, porque não tinha Nintendinho na época. Longa história. Mas, assim, cara, o filme, ele é um filme voltado para o público infantil. Ele tem 1h30, ele é bem redondinho. Cara, mas assim, a animação tá sacanagem. Tipo, eu como um apreciador de animação, cara, as cenas de ação, cara, tá surpreendente. Mas, de novo, ele é um filme voltado pro público infantil. E foi feito pela mesma galera de Minions. Então tu espera piadas, um roteirozinho bem basiquinho com coisa. Mas se você é fã de longa data de Mario, da franquia da Nintendo, cara, você vai tirar muito proveito disso. Mas não espere que você vai ter sacadas, tipo aquele roteiro que ele tem uma coisa pra adulto, ao mesmo tempo que diverte a criança, como tem os filmes da Pixar. Não tem uma coisa que... Só pra fãs, então, né? Pra galera adulta é só pra fãs, né? Sim, se você é fã de Mario, você vai gostar. Se você não é fã de Mario, acho que você não vai curtir tanto. Ele, como um filme isolado, ele se propõe a ser um filme pra criança. Mas se você gosta do universo do Mario e gosta daqueles personagens ali, e tipo, também gosta de animação como um espetáculo em si, né? Uhum. É incrível. Cara, e o filme pega você pela nostalgia e te tosse. Até você espremer de soro de nostálgico. Soro de nostalgia o tempo inteiro, né? Isso. Cara, eu tenho uma curiosidade sobre esse filme. O Jack Sullivan tá falando que foi uma ótima sessão da tarde. Muito bonitinho. A minha curiosidade ele é realmente brotado no fanservice ou tipo, tem alguns, mas não é só isso? Cara, ele não é...
eu vou falar assim, é meio a meio. Ele tem... O fanservice constrói a história, não tá ali gratuitamente. Não tá aqui pra você ficar o tempo... Não tá assim, dá pra você ficar o tempo todo que nem o Leonardo DiCaprio naquele filme lá do Quentin Tarantino, fazer... Opa, não é assim. Entendi. Não é gratuito, tá? Ele constrói, cara. Os power-ups são bem utilizados, como ele se encontra na história, a relação do Mario e do Luigi, e também, né, e eles pegam uma coisa que o pessoal achou que, poderoso da criação, blá 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 blá, e da Peach ser uma figura bem mais extra, mas parece que a galera não jogou o Mario Bros 2, em que você pode jogar com a Peach. E pode fazer todas aquelas coisas que ela faz no filme. E também não esqueceram que tem um jogo da Peach, que tem a Peach Princess no Game Boy. Ela tem um jogo dela próprio em que ela faz tudo que ela faz no filme. Então não tem nada de progressismo exacerbado. Simplesmente o que o jogo é. Destaque e cuidado pra cena do Mario Kart lá da pista do arco-íris, porque é tão colorido, cara. Não sei como é que a criança não passaram mal. Eu queria fazer uma outra pergunta. O Todd é o Todd da animação dos Infelizmente não, cara, não é o da não. A dublagem ficou maneira? Isso, cara, nossa, cara, eu preferi. Eu vi o trailer na voz original, eu vi o dublado, meu irmão, o dublado deu 1-0, não tem como. Não, a animação é de lei. Todo mundo falou que o original não dava pra engolir. Cara, o Chris Pratt tava sendo Chris Pratt. E tem muita referência ali que vai ficar... Olha lá. Mas há muitas coisas... O universo do Mario é bem construidinho. Cara, a parte do treinamento do Mario, ele pra aprender a pular nos bloquinhos, desviar dos obstáculos que a Princesa Peach tá ensinando a ele. Outra coisa, né, cara? Bowser é incrível, cara, aqui. O Bowser tá muito maneiro. Então vamos parar aí, porque o Paulo não consegue. Ele vai emendando, ele dá vários spoilers. Eu não vou dar spoiler nenhum, eu só falei as minhas expressões de coisa, mas, cara, veja o filme. Cara, tá sensacional. Qualquer coisa que eu falar agora é spoiler, então só vejam. Tá bom. Só um adendo aqui, antes de a gente passar para a próxima indicação. Eu tava vendo um videozinho, né, um short de YouTube, mostrando... eu esqueci o termo, mas quando tem um lançamento do filme, que é pra imprensa só, e aí vão as pessoas que fazem parte da produção, os atores, né? Ver a premiar pra imprensa. Isso aí. E aí tava o criador do Mario, né? Assim, dando entrevista. Shigeru Miyamoto. Isso. Todo tranquilão, né? Com aquele jeito dele, assim, bem reservado. E aí tinha um cartaz do filme, né? Com Bowser lá atrás e tal. Aí tá lá o Jack Black com terno. E o terno dele atrás tinha os bagulhos do Bowser. Sim. E ele lá fazendo... fazendo, tipo assim, todo mundo no Jack Black, cara. Tu vê a diferença, né? De empolgação. O Shigeru todo assim... pá... Não sei o que, o Jack Black... fazendo caras de boca. Cara, eu morri de rir, cara. Muito bom. Muito bom, cara. Eu acho, assim, da dublagem americana, realmente o Jack Black é espetacular. Cara, apesar do dublador em português ficar foda com Bowser também. Eu não vi o filme, eu só vi as dublagens. Sim. Mas realmente o Mario é muito melhor da versão em português. Ele faz aquele... It's me, Mario! Aquela pegada que o Chris Pratt não fez, tá ligado? Ele fez só dublou. Cara, eu acho que musical que escolheram Bowser, mal, cara, que você chora de rir, cara. Isso já tá viralizado, eu já peguei todos os spoilers desse musical, então... É uma cena musical com o Bowser que é muito ridícula. Eu dava uma volta, que é muito engraçado, cara. Vamos parar por aí, vamos parar por aí, porque daqui a pouco o Paulo se empolga e vai, conta tudo. Vejam. Inclusive, eu quero fazer uma recomendação antes da minha indicação, que o Paulo precisa ter algumas aulas com o Igor de como falar sobre um assunto sem dar spoilers. Porque o Igor fez muito bem o negócio do jogo, ficou amarradinho. Você fez muito bem hoje o filme, tá? Eu tô falando do último quiosque que você arregaçou com vários spoilers aí pendando. Que só quem tava aqui ao vivo que viu, mas na edição tá suave. Tá bom.
É tudo com PPT. Cortou tudo. Só não existe essa parte. Ah, tá bom, então tá tranquilo. Galera, eu queria fazer a minha indicação. Eu estou vivendo uma vida voltado pra nossa campanha de Gunner, tanto que eu tomei os esporros do Paulo hoje, porque eu não fiz outras coisas que tinham que ter sido feitas pro canal, e aí, fatalmente, eu tenho que tomar uns esporros por conta disso. Porém, como tudo dessa aventura está sendo baseada em músicas, em um punk rock, um metal, coisa assim do tipo, eu tava pesquisando uma música que falasse um pouco sobre uma banda que falasse um pouco sobre política, e aí aí caí nessa indicação que é a Anti-Flag. Cara, tem umas músicas bem legais, ele tem uma pegada bem Green Day e tal, não vou falar que é uma banda incrível, mas é uma banda bem legalzinha, dá pra você ouvir legal, tem um som divertido de se ouvir. E tem uma letra que é legal, as letras deles são bem conscientes, então para uma banda nova, relativamente nova na verdade, e mais atual, falando sobre pegadas atuais de toda a política americana e assim por diante, né? Eles recomendo bastante vocês ouvirem, até porque... para você que é assinante do canal, se você colocar aqui !conteúdo, você já vai ter o nosso primeiro, não sei nem se eu posso chamar aquilo de conto, mas um preview da nossa aventura de Rough Gunner. Já está disponibilizado para vocês, vai ter a pastinha lá. Paulo, se você quiser mostrar aí, botar pra gente aí, por favor, ou coisa, usando !conteúdo, você pode ter acesso a tudo que a gente produz aqui no canal e disponibiliza para os nossos assinantes. Tem uma pastinha lá que você vai ter acesso, que você vai poder verificar, ver mapas, ver tokens, ver várias coisinhas. E aí vocês vão poder, inclusive, utilizar para olhar o primeiro... Eu vou chamar de conto, tá? Mas o primeiro conto de Gunner, que foi escrito aí pra gente. E vocês vão poder dar uma apreciada o que a história tem aí para se iniciar. E foi inspirada numa música deles chamada... Deixa eu lembrar aqui o nome da música, porque agora fugiu da cabeça, porque eu tenho cabeça de vento. American Attraction é o nome da música, não sei se eu falei certo. Mas recomendo... A galera da live tá ouvindo? Tá ouvindo a música? Botou pra tocar, Igor? Show de bola. E só eles estão ouvindo. A gente não vai ouvir não, porque... A gente ainda tem que fazer algumas coisas, ajustes mecânicos aqui para poder todo mundo ouvir. E fiquem à vontade de depois falar o que vocês acharam da música, o que vocês da pegada sobre o que ela fala. Tem é bem animadinha e tal, por isso que eu falei que ela é bem voltada pro parecido com o que o Green Day oferece também, como banda. Bom, é isso. Encerradas as nossas indicações, ou alguém tem mais algumas indicações, fique à vontade. Mas hoje nós vamos bater um papo de quão feliz nós estamos por estarmos vivendo essa época para jogadores de RPG. Porque, galera, eu vou fazer uma retrospectiva, né? Infelizmente, a gente passou por se você estava nesse mundo aqui nos últimos anos, a gente passou por uma pandemia e por conta dessa situação bem complicada que o mundo passou, não sei se você estava nele, então se você estava nele, você passou por isso também. Reviveu o nosso espírito para jogar RPG e tal, então a gente teve a oportunidade de voltar a jogar RPG, todo mundo junto e tal. E durante esse período, o mercado da RPG nacional, ele deu uma crescida muito grande, impulsionado primeiramente pelo Tormenta 20, que foi o maior financiamento coletivo já feito. Não sei se ainda está mantendo esse recorde, se o recorde ainda é dele, mas eu lembro que na época ele estourou como o maior financiamento coletivo já feito pelo Catarse, e foi surpreendente. Eles foram mega premiados, foi o jogo mais premiado durante um longo tempo, e isso gerou oportunidades para vários outros mercados, né? Então, com o crescimento da Twitch para oferecer isso como entretenimento para a galera também, surgiu o Cellbit com Ordem Paranormal, surgiram vários canais aí
pequenos, grandes, uma galera que conta a história baseado no que a galera escreve. Tem uma galera que vai com jogos mais antigos, que quer reviver alguns jogos que jogou na sua adolescência. Tem canais que jogam AD&D, por exemplo. Então, se você quiser, você pesquisando aí, a galera tá produzindo material, tá botando aí na internet para que você possa ver. Mas eu quero falar sobre o que a gente tem de nesse momento surgindo, e o primeiro que eu quero citar é o Blue Rose. Ele foi lançado no mês passado, né, pela Jambô, e foi muito bem produzido, trouxe aí, e a Jambô acertou pra caramba, que logo no lançamento eles começaram uma mesa de Blue Rose para poder apresentar o cenário para o público, porque ele não é extremamente conhecido no Brasil. Ele é uma vertente de fantasia chamada fantasia romântica, e ele tem uma pegada... Ele não deixa de ser um jogo de RPG, ele não deixa de ser uma série de coisas, mas ele dá uma leveza para o jogo que agrada um público. E para falar um pouco mais a fundo, eu vou chamar aquele cara que é o maior fã de Blue Rose que eu conheço no Brasil, que ele ficou muito empolgado com isso. E, Paulo, por favor, faça as honras, que se eu não deixasse para você, ia ser um inferno na minha vida depois. Cara, Blue Rose, assim... Ele tá exagerando, gente. Eu não sou nem tão fã assim. Mas eu lembro de quando eu vi a proposta do Blue Rose, eu já fiquei muito encantado. Muito antes de ele se tornar algo no sistema Age, né? O sistema Age é um dos meus favoritos. Tanto que eu trouxe por imposição Dragon Age pro canal. E adoro esse sistema. E o Blue Rose, ele combina muito com o sistema, porque o sistema do Dragon Age, ele além de ter uma parte de ação, ele também tem um foco muito grande na interpretação, e as rolagens de dado ampliam esses efeitos. Então, tipo, você consegue fazer um bom roleplay aliado com uma façanha que você consegue nos dados e melhorar muito mais os resultados. Então isso, o sistema ajuda. E ele utiliza mesmo o sistema do Dragon Age, como o Lenda de Ganon é intercambiável com Tormenta 20, Blue Rose também é intercambiável com Dragon Age. Você consegue facilmente pegar um elemento de um para outro. E ele também tem um aspecto de fantasia romântica, como é bem finado. Você consegue fazer histórias do tipo Trono de Vidro, da Sarah Maas. Consegue fazer algo na pegada do Crônica de Nárnia. Você consegue fazer algo... já o universo próprio dele já é maravilhoso. E outra... Assim como o Igor gosta de contato com animais em jogos de videogame, nesse jogo você pode ser um animal falante. Cara, que maneiro. Falante não, que tem senciente. Senciente. Mas fica mais fácil de entender. Eu já pensei em vários bichos pra jogar, porque eu não vou jogar com nenhuma outra raça que não seja um animal. Ou seja... O primeiro personagem Blue Rose vai ser um cachorro. Ou seja, a Nárnia ficaria perfeito ali. Se fosse... Cara, é maneiro, perfeito. Cara. É perfeito. Parece que ele pegou o universo de Nárnia, vou transformar isso aqui num jogo de RPG. E ficou incrível. E assim, pra galera que assim, não quer dizer que o jogo não tem... Se você quiser fazer ele ação estilo D&D, você consegue fazer tranquilamente. Mas se você gosta de roleplay e quer um sistema mais voltado pra isso... mas não quer sair da fantasia medieval, o Blue Rose é pra você. E outra, eu acho que... Eu não sei, eu não sou o historiador de RPG, mas eu acredito que ele foi o primeiro RPG a focar na diversidade. Isso também me conquistou muito. Eu acho que, inclusive, o Thiago Rosa falou isso na Dragão Brasil. Se eu não me engano, eu tô lembrando aqui por alto do que ele tá falando do que ele falou quando ele apresentou no podcast da Dragão Brasil. Ele falou justamente sobre isso. Ele focou nesse ponto, agora eu não lembro se foi o primeiro, mas ele falou sobre isso sim. Infelizmente, eu não tive tempo de pegar aqui, mas uma das artes mais lindas de Blue Rose que eu já vi é um casamento de duas mulheres, cara, num palacete lindo. Cara, é uma arte que eu fiquei encantado quando eu vi na época. Mano, porra, eu preciso... É lindo. Desculpa, cara, eu vou vocabulário aqui. Vocabulário. A arte desse jogo é incrível. A arte feita eu quero fazer um paralelo aqui, né? Porque falando sobre jogos que são focados em interpretação, né? Vamos falar aquele que a galera
aquele mito dos anos 2000, que a galera fala assim, não, eu joguei uma mesa inteira sem rolar um dado, só na base da interpretação, parará. Ótimo, que bom que você conseguiu fazer isso, é maravilhoso. Mas imagina você fazer isso com base em interpretação, utilizando os dados para te dar um roleplay com base na sua rolagem, para você conseguir, olha só, pode chutar o balde aí porque você tem várias, como é que é o nome? Fugiu do nome, quando você rola... Façanhas. Sim, quando você rola as façanhas do jogo, e aí você pode chutar o balde, pode explorar esse aspecto aqui, porque você ganhou isso com base em regras. Cara, eu achei essa pegada aí pro RPG de roleplay incrível mesmo. Sim. Muita vontade de jogar, mais ainda de narrar, cara. Eu quero narrar muito uma história de Blue Rose. Então, vamos lá, que aí eu quero fazer uma única pergunta, porque praticamente vocês já responderam tudo que eu tinha curiosidade, qual era a pegada do RPG, né, do que se tratava, o que dava pra narrar dentro dele, beleza. Mas a pergunta que não quer calar, teremos mesa de Blue Rose no Orla do Dragão? Se tivermos o Blue Rose, teremos. A gente fica a dica aí. A gente tem um investidor do canal. Já temos a confirmação. Acho que recebemos um sinal verde. Aí já. Caraca, hein? Já comprou. Aí, parabéns. Isso que é um marido dedicado. Patrocínio Rose Paul. Dedicado à nerdice da esposa. Galera, eu quero fazer inclusive, é uma indicação. Mas, a Jambô fez uma mesa com são 3 episódios de Blue Rose. E ela tá disponível no YouTube completa. Ela foi narrada pela Isa, do QuestCast, junto com o Gabiru, o Thiago Rosa e agora fugiu o nome da... A Bárbara Gutierrez. A Bárbara Gutierrez e a Clarice. Clarice França. Isso, a Clarice França. Então, eles compõem a mesa, ficou incrível. Cada um explorou um ponto um personagem. A Isa, parece que ela sei lá, respirou Blue Rose por inteiro, fez uma narrativa maravilhosa pra mesa, recomendo assistirem. A Isa que em breve vai estar aqui com a gente batendo um papo aqui no quiosque, então galera do QuestCast vai vir trocar uma ideia com a gente aqui. Vocês que querem saber, explorar um pouquinho mais essa curiosidade sobre Blue Rose, vem cá no dia 12 para poder bater um papo com ela também, fazer as perguntas que vocês quiserem, fazer também as perguntas pra galera do QuestCast, que eles são excepcionais também, as mesas deles são muito mais focadas pro Spotify, pros canais de áudio, e então para você que escuta que nem eu no carro, assim, eles são bem facilitados por isso. Dando seguimento no que vem aí pra galera de viciados em jogos de RPG, também foi lançado e relançado alguns dos clássicos de romance de Dungeons and Dragons. E em destaque para esses dias tem a lenda de Drizzt, sei lá como fala, que é o volume 9 do Cerco das Trevas, e também foi lançado agora de Fighting Fantasy, que é A Noite do Necromante. E também foi feito o compilado de todos os... de 3 das 2 trilogias de Dungeons and Dragons foram lançados todos eles pra galera que tá querendo dar uma olhadinha aí, algum material de leitura. Eu queria só, fazer um apanhado disso pra vocês poderem... Agora abriu aqui, que eu tava querendo abrir há um tempão, não tava abrindo, obrigado, site. Ó, vamos lá. O Cerco das Trevas é o que foi o último lançado, é o volume 9 da lenda de Drizzt. Uhum. Tem mais algum aí, Paulo, que você possa me ajudar? Cara, tem o último da trilogia Dragon Age, da segunda trilogia. Sim, ele também foi lançado, que é o Chamado, né? Não, é o segundo só que saiu. O terceiro saiu também? Não, saiu, o segundo é o Chamado e vai sair o terceiro agora, tá? É o que tá pra ser lançado, né? Eles ser lançado. Anunciaram. Também a galera que tá querendo... que gosta um pouco mais da parte de romance, de
de livros, eles estão investindo muito esse ano, então vão sair vários romances de diversas editoras, então tem muita coisa boa surgindo aí pra galera que é leitor assíduo. De repente não tá na pegada ainda de jogar alguns joguinhos e tal, mas quer dar uma lida em material, quer ler um pouco de história, recomendo que vocês possam dar uma olhada nisso também, aproveitando que hoje é o dia do livro, né? Então é uma boa recomendação para que você possa voltar aí às suas leituras, voltar ao foco de ler. E eu queria até fazer um comentário. Hoje, além de ser o dia do livro, o Twitter vem com várias informações muito úteis pra gente, né? Às vezes é uma ferramenta boa. O Leonel Caldela tweetou falando que hoje, além de ser o dia do livro, ele também é o dia do padroeiro dos jogadores de RPG. Hoje é dia de São Jorge, pra galera que é do Rio de Janeiro aí, que adora o dia de São Jorge por conta da alvorada. Feijoadinha, né? Uma foguetória às 4 da manhã, coisa que todo carioca adora. Mas sem... hoje. Exatamente. E aí, eu sem entrar muito nesse mérito, mas ele comenta justamente isso. São Jorge é o padroeiro dos jogadores de RPG, porque ele é o cavaleiro, né? O matador de dragões. Eu achei justo ele ser nomeado isso aí, tipo, pra galera, obviamente, dentro da sua cultura religiosa, fica... Não quero desrespeitar em nada isso, né? Nenhuma crença, nenhuma coisa, mas eu acho muito, muito legal essa relação. Achei divertido ter ouvido isso. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Sim. O Mr. Jack Sullivan perguntou: terá que eu acho que sobre as regras de ordem paranormal? Cara, podemos fazer. É uma boa ideia e você está convidado para participar. Por que não? Na verdade, Mr. Jack Sullivan, não é pro quiosque isso. Nós estamos produzindo esse material, ainda não saíram os primeiros, mas estamos produzindo esses materiais diretamente pro YouTube. Então, verdade. Um apanhado disso vai sair. Eu havia esquecido disso. A gente vai produzir isso pro YouTube, é material exclusivo pro YouTube. Então, em breve, a gente já tá com uma pegada do que a gente vai fazer disso aí, tá? O primeiro responsável de fazer o primeiro era eu, e aí eu dei mole, ainda não gravei nada, mas já tá com o roteiro pronto. Então, daqui a pouco grava. Sim. E do ordem é comigo, obviamente. O Paulo tá balançando a cabeça. A cara do Paulo é melhor. A cara do Paulo. Ele tá balançando a cabeça assim. Você falou que ia fazer, mas não fez. Mas ele também já podia ter feito um há mó tempão e não fez também. Não vamos entrar nesse mérito, senão vai ser tiro, porrada e bomba. A sorte do Paulo que eu não tô aí do lado dele, que senão ia dar merda. Dando continuidade, eu também quero fazer uma retrospectiva aqui. Todo mundo que começou a jogar RPG nos anos 90, nos anos 2000, lembra o quão difícil era jogar RPG no Brasil, certo? Com certeza. Então, era dúvida sobre esse período. Além de difícil, era caro demais jogar RPG. Então a galera que jogava teve acesso a livros em inglês, quem começou, né? Depois começaram a vir os primeiros lançamentos para o Brasil em editoras que traziam por um preço bem elevado alguns materiais, né? Eu lembro que um dos motivos pelos quais eu sou mais fã de GURPS é porque era o livro mais barato. Eu lembro até hoje que eu comprei o meu módulo básico de GURPS por R$35, um livro novo. A gente tinha tinha outros materiais e aí a boa parte da galera começou a jogar RPG por conta da revista Dragão Brasil, que democratizou um pouco mais isso. Então ele trouxe adaptações, um sistema mais simplificado, que era o 3DT, pra galera poder ter acesso, jogar com dados que sejam mais acessíveis, né? Os dados de 6 lados. O dólar da editora única que existia na época era R$4, enquanto o câmbio era menos de R$2. Isso aí o Rospaul tá colocando, e de fato era bem isso mesmo. A gente não tinha oportunidade, não tinha diversidade de editoras produzindo material de RPG. Hoje no Brasil a gente tem pelo menos 3 grandes editoras que produzem material e algumas outras que também traz algum material derivado, ou às vezes um livro ou outro, que também ajuda e facilita bastante
por conta da concorrência entre editoras, né? Isso faz com que o mercado se torne um pouco mais atrativo. Nessa pegada, depois do Tormenta 20 ter sido bastante premiado, ser um livro que você, para um material de grande qualidade, produzido 100% nacional, com artistas nacionais, com uma galera que produziu, idealizou o jogo, que é a galera daqui, construído num decorrer de 20 anos, né? Eles trouxeram várias opções pra galera poder jogar RPG de forma mais barata. Então eles trouxeram um livro na versão digital, por um preço mais barato. Eles trouxeram um livro no financiamento coletivo. Aí depois eles fizeram uma opção pra galera que poderia gastar um pouco mais, uma edição de luxo. Eles trouxeram um livro básico, você poderia comprar somente o livro básico para você jogar, um livro completo, com regras, com opções de ameaças, com tudo completão para um único livro que você poderia comprar ele e começar a jogar. Só que eles observaram que ainda assim o livro estava elitista. Eu quero falar justamente essa frase, que foi ela que o Guilherme Desvalde utilizou durante o Jamboverso, porque apesar de hoje nós já estamos um pouquinho mais velhos do que naquela época, então temos como organizar e comprar de uma certa forma, o RPG ele também está tendo acesso a galera muito mais nova hoje. Sim, tá abrindo, né, pra gente que tá chegando. E por mais que tenha o digital, que é uma opção mais barata, a gente tem que levar em consideração que você precisa ver no computador, que é incômodo, no celular não fica prático, às vezes fica bem pequenininho, não fica uma experiência legal, e você teria que, para ter uma experiência completa, você precisa ter um iPad, que também já é outra coisa elitista. Ou um tablet da vida. Um tablet, Então, o tablet mais tranquilinho, assim, de nível de orçamento, já é elitista. Se você tem um tempo pra ter um tablet, já tá num patamar que não é o padrãozão da galera. Tem muita gente que briga pra ter um celular que possa utilizar o WhatsApp e rede social. Sim. E eles trouxeram o Tormenta, que eu vou carinhosamente utilizar o que o pessoal do Cadê Ouvinte tweetou, que eu achei formidável. O Tormenta 5E20. Utilizando, mas ele ganhou várias variações, ganhou Tormentinha, ganhou Tormenta edição da Gaia, que é o nome da filha da editora-chefe da Jambô, a Karen Soarelli. Mas eu vou usar o Tormenta 5E20 porque eu gosto bastante dessa nomenclatura, que é uma versão brochura preto e branco, onde 100% do material que tá no Tormenta 20 tá nele, só que de feito para ser mais barato, para alcançar um maior público, né? Mais pessoas. Ele estaria mais ou menos assim no tamanho de um livro como esse aqui, né? Ele é um livro de fantasia, né? Grandão, né? Ele tem as 400 páginas, ele tem todo o conteúdo que tem no grandão, mas um tamanho reduzido, de uma forma também que as letras não fiquem pequenas demais para ler, não é confortável ler. Exatamente, eles falaram muito sobre isso, para transformar ele num livro, porque isso, eles entraram na negociação com a gráfica e eles estavam falando, pra gente trazer para cá, vocês podem diminuir página, e uma das coisas que eles não queriam é assim, não, a gente não vai diminuir página, o que a gente pode fazer para facilitar? Então eles diminuíram o formato, botaram preto e branco, tiraram a capa dura, e aí eles trouxeram para esse formato, que é um formato, não é um formato de bolso, mas é um formato mais confortável, até para você poder carregar para cima e para baixo. Cara, tem um exemplo. Eu tô aqui, eu tenho esse livro aqui, que o Diego já conhece aqui, que é o Vampiro, o Hacking, né? Eu fiz uma campanha longuíssima com ele, uma crônica, e ele passou de mão em mão. Mano, ele só soprar as páginas voa. De tanto que esse livro foi esgarçado. Se eu tivesse uma versão dessa, econômica, que eu possa transportar, ele não saía da minha casa. Porque além de eu gostar de RPG, eu também sou um pouco colecionador de RPG. Sim. Eu gosto de ter por ter. Mesmo, às vezes tem livros que eu tenho aqui que eu não vou jogar. Ou se eu jogar, vai ser uma rara experiência. Mas eu vou levar você lá no Rose Palco. Vocês dois são dois psicopatas nessas horas. Não, mas eu vou te falar. Eu não coleciono livros, né? Assim, tem uns do The Witcher e tal, tem uns que eu comprei 2 formatos de capa diferentes, eu enchi o saco do Paulo, na época que ele tava lá na Saraiva. Até hoje os livros estão fechados, porque a capa eu nunca vou abrir, é coleção mesmo.
Mas a minha parada... Ele fez pegar os livros de todas as capas originais que saíram. Sim. Então eu entendo esse sentimento. E os livros de RPG, além de eles serem caros, esses tipos de livro, assim, essa pegada, cara, são muito bonitos, entendeu? Então quando você vê o seu livro sendo maltratado, dá uma dorzinha no coração. Eu, como uma pessoa que não compra esse tipo de livro, eu já me sinto mal. Imagina quem comprou. Não, mas ele não foi questão de maltratado. Ele foi usado. Não, sim. Muito usado. Eu me expressei mal. Que todo mundo tivesse cuidado. Acontece. Fala, sim, mano. Mas é o tempo mesmo de uso, sim. Até. Eu entendo o que o Paulo tá falando, tipo... disso tudo, mas eu quero lembrar aqui da pauta, por favor, vocês dois. Só um comentário aqui, o Jack falou que o último do Vampiro que saiu é lindíssimo. Paulo não pegou esse livro? Mostra aí. O Paulo tem a versão, tem uma outra versão também, que a capa é uma capa branca também, mas particularmente eu acho essa capa mais bonita. Isso é muito lindo, esse livro. Os livros do Vampiro, a Máscara, são sensacionais. O Ryusuke tá falando aqui que realmente o Paulo é muito lindo. Você calou a boca do Paulo, Ryusuke. Não apareceu? Apareceu. É que ele tá te zoando. Eu tiro o filtro aqui. É que o André ele tem o Ryusuke, né? Desculpa, tô revelando o nome verdadeiro aqui. Ele tem a habilidade de quebrar o Paulo, cara. Ele vem com esses cortes. Então, esse livro é excelente, é lindo demais, eu achei a outro lá. Então, galera, eu inclusive eu vou usar o comentário que a própria Cátia Barcelos usou na última mesa de Sabia que Fim dos Tempos. Oi? Ele tá falando agora sim, agora ele viu o livro. Tá. Cara, ficou mais barato você comprar essa versão de brochura do Tormenta 20 do que você mandar imprimir, por exemplo, a versão digital que você tenha. Eu tenho aqui o Tormenta, ele tem uma cover que eu deixo ela guardadinha numa pasta, que já o filtro aqui. Ele tem uma cover que com aquela capa lá dos personagens, que foi feita pelo saudoso Lobo Borges, aquela arte lá. Eu deixo ela guardadinha por causa da questão de uso, né? Mas, cara, transportar um livro colorido desse, bonitão, com uma gramatura alta, papel couché, cara, isso aqui, mão em mão... Uma mesa cheia de Doritos, refrigerante. Então. Não fale mal do Doritos. Prossiga. Vou calar minha boca. Ficou mais barato você adquirir esse livro. E aí, lembrando que o Paulo falou aqui, né, antes. Tipo, cara, beleza, vou falar de valores aqui, tá? Hoje, no site da Jambô, tá lá escrito assim, ó. Tormenta 20, edição Jogo do Ano, versão digital, R$60, R$59,90. A Tormenta 20, edição Tormentinha, versão econômica, Jogo do Ano, R$89,90, ou seja, quase R$90. Livro base, né, o Tormenta padrão lá, o Jogo do Ano, R$199,90. Isso hoje no site da Jambô. Então, para você ter a versão digital, se você já tem um tablet, se você já usa computador para jogar, se você já tem essas opções todas, compra o digital, porque aí você tem essa opção, você utiliza esses meios para jogar RPG, então é aceitável. Não tem, minha galera não tem, é um pouquinho mais barato, o que a gente vê de RPG da internet é pelo celular, XYZ. Preciso de um livro físico, mas não temos grana, cada um tem R$20. A minha mesa tem 5 pessoas, e aí cada um tem R$20 pra comprar um livro. Você compra isso, ainda dá pra comprar um pacotinho de dados, se demora aí no Shopee da vida. Por 10 conto, 12 conto. E a galera já tem uma condição, quer adquirir o jogo do ano, tá lá a opção, o livro completo e tal. Por que eu tô falando disso? Isso se torna mais acessível pra todo mundo. E o principal motivo, você não consome material pirata. Queria focar muito nesse ponto, tipo, é uma das premissas do canal. Todo mundo aqui investe em alguma coisa, tipo, a gente demonstrou isso ano passado na Comic Con, quando eu fui lá para adquirir alguns livros pro canal, pra gente poder fazer as mesas desse ano. Agora tá saindo o nosso último bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre isso também daqui a pouco. Mas você torna muito mais acessível para as pessoas quererem jogar sem consumir um material que não é o material oficial, você fazendo isso. A editora que começa a fazer isso, na minha opinião, sendo a Jambô, sendo a Burô,
sendo a... Paulo, me ajuda aí. A Galápagos, New Order, Retropunk, seja quem for que produz, que faz isso, que starta isso, te dá 3 opções para as pessoas jogarem, adquirir material, cara, acertar muito, porque o público precisa disso. O público precisa ter opção sem ferir os direitos das pessoas, né, os direitos autorais, que as pessoas têm todo um trabalho de produzir esse material pra gente jogar. Então, dando continuidade, algum comentário a mais, Paulo? Igor? Assim, eu tenho algumas listinhas também aqui, mas eu posso falar depois. Vamos dar sequência aqui. O que tá na pauta. Tá. E aí, última coisa, né? Eu sei que algumas pessoas se empolgaram, né? Alguns canais então vão querer adquirir isso para o futuro, alguns desses livros para sortear, né? Para os seus leitores. Ainda não está na pretensão do Orla fazer isso, tá? Pelo menos não isso a princípio. Mas pra galera, quando souber de alguma coisa, a galera vai ter um sorteio, um canal X, tal, a gente vai anunciar. Então esses anúncios vão surgir lá no Twitter. Então, para você que queira saber algumas novidades assim, eu tô sempre pesquisando, sempre entrando em contato com a galera. E aí eu tô anunciando tudo. Sigam a gente lá no Twitter, @Orla do Dragão. Dando continuidade pro nosso último assunto, e onde a gente vai brotar mais dele. Dia 5 de maio surge mais um financiamento coletivo feito pela Jambô para a Tormenta 20. Aquilo que todo mundo estava aguardando, todo mundo que é fã de Tormenta, estava aguardando o surgimento do Atlas de Arton e Ameaças de Arton. Estou aberto às suas opiniões, Igor e Paulo. Cara, eu tenho um que eu estou preocupado e tem outro que eu tô ansioso de uma maneira boa, né? O que eu estou preocupado é com Ameaças. Sim. E o que eu estou ansioso, assim, de uma maneira boa, é com Atlas, pelo que eu já tenho visto. Que, vou ser honesto com vocês, Reinados é de longe um dos melhores suplementos que já foi lançado. Eu tenho até ele aqui. Não. Eu acho que eu também tenho um Reinado aqui, vou pegar aqui. Opa. Ei, tem coisas caindo. Eita, vai. Não tô com ele aqui. Vai derrubar a estante estante dele. Não tô aqui falando com aí que ele, eu vou procurando agora. Mas o Reinado foi uma das melhores lançamentos já feitos de RPG nacional. Isso é uma opinião que eu endosso. Ah, não, o Reinaldo foi o que eu te passei, não foi? Sim, foi ele. Ah, então tá aí. Aqui ele tá na outra mesa. Não vou sair. Eu sair daqui agora pra pegar. É um material que ele foi escrito pra ser puramente expansão de lore de Tormenta. Enquanto o primeiro Tormenta, ele era apenas uma revistinha com algumas cidades e algumas regras para 3DT, Advanced, Dungeons & Dragons e GURP, ele era bem distinto. Você podia fazer histórias ali naquelas cidades e meio que no entorno que você imaginasse. Depois eles de fato pensaram, não, vamos chamar essa coisa de fato de um cenário. Vai ter o livro. Eles lançaram o Reinado em edição única pro D20, e mais o 3DT eles lançaram em 3 volumes, Reinado 1, 2 e 3. Que depois virou encadernado. Se virou encadernado, e quando eles lançaram pro D20, o Tormenta D20, eles lançaram o Reinado D20. E cara, o Reinado, ele é praticamente lore. Ele, é um reino de Derren, um reino que onde tem. Vai falar da capital de Valkyria, fala de como o reino foi construído, quem foi o primeiro rei, quem é o rei atual, a geografia, os principais pontos de localização, ganchos de história, tudo, sem regra nenhuma, para que você conseguisse pegar tanto pro 3DT quanto pro D20 fazer suas próprias histórias. O que tinha de regra era apenas umas aspas, um parêntese, dizendo a tendência, no caso, o alinhamento do NPC. Ele falava assim, Rei Torme, leal e bom. Era isso. Era o alinhamento da pessoa. Esse era o máximo de... No finalzinho, tinha lá o quê? As 10 últimas páginas, tinha lá uns talentos novos pra tu usar no Tormenta. Isso que tinha. E, cara, exatamente isso que eu tava esperando do mundo de Arton, a caixa que foi lançada por Tormenta RPG. E não foi o que nós recebemos. Foi algo muito aquém aquele conteúdo. Não sei se foi a proposta, se foi mal vendido. Provavelmente foi uma expectativa errada minha. Mas, assim, ele foi um fascículo e um resuminho de cada reino que foi amplamente explorado e escrito no do Reinado. A proposta agora desse Atlas
é de fato expandir e atualizar aquele reinado que pra mim até hoje eu acho que foi um dos melhores materiais nacionais já feitos. Então, parafraseando o que o próprio Trevisan falou, tipo, a pretensão dele, ele fala justamente isso que você falou, né, de que é o melhor livro de material nacional feito para jogos de RPG e de história de RPG, né, então ele traz esse Atlas, inclusive dentro da página do financiamento coletivo ele começa a frase assim: o guia definitivo do universo de Tormenta, com informações sobre história, geografia e demais elementos do mundo de Arton. Eles falaram uma coisa que eu achei que era ótimo também ser citado, que o mapa feito para esse... Achou, finalmente. Ele tava em outro nicho, que eu não devia estar nele. O mapa criado para esse... Foda. Para esse Atlas ficou incrível. Eles chamaram um cartógrafo para poder fazer o mapa. Então, tipo, vai mudar um pouco a questão de relevo, contornos de rios. Tem algumas coisinhas que vão mudar, mas vão mudar para melhor, para fazer um pouco mais de sentido, né? Vamos dizer assim. Isso aí é pura bobeira que eu vou falar agora, tá, galera? Eles não prometeram isso, mas é até quase um Google Street View de toda a Arton, né? Essa foi ótima. E que der pro Arton, e aí, né? Porra. E, cara, eu queria falar um pouco sobre o que eles lançaram lá na página do financiamento, né, do aviso do financiamento, que eu botei o link pra galera aí do chat, pra quiser dar uma acompanhada também, que eles botaram lá que vão ser 4 capítulos, antes de te dar as dicas, Igor. E dentro desses capítulos tem umas especulações de quantas páginas cada tópico vai ter, né? Então esse aqui é o sumário. Então não é a versão final, porque o livro ainda tá se passando por... Isso que a gente tem de texto, sem diagramação, imagens, essas coisas. Isso aí. Então pode ser que tenha um pouquinho a mais, algumas coisas pode ser que tenha menos, e assim por diante. Mas é uma especulação do que vai ter ali, mais ou menos, sobre cada parte. Fora isso, também tem os objetivos que eles vão alcançar por conta do financiamento coletivo. Então quem participar vai estar contribuindo com acréscimos possíveis. Eles não divulgaram qual é a lista de objetivos, então ainda não está divulgado isso. Toda semana eles estão saindo alguma coisinha e de repente na última semana eles devem lançar isso aí, ou então no dia do lançamento eles devem fazer quais são os objetivos. Então o reinado, eles começam com... antes de qualquer coisa, Igor, qual era a sua pergunta? Não, então, na verdade, assim, o Paulo ele externou, né, essa frustração, vamos colocar assim. Mas por não ser algo que está totalmente feito ainda, será que isso não vai ser complementado da forma que era ou não vai ser? É diferente do que você realmente imaginava. Tipo, já tá definido que não vai ter essa pegada que você esperava que tivesse. Não. O que eu falei que foi uma frustração minha foi relacionado ao Tormenta RPG, o jogo antigo. Eles lançaram uma caixa que era pra, em teoria, era pra falar sobre o mundo de Arthur, de fato, eles falaram, mas cada reino foi falar num parágrafo. Entendi. Imagina, ó, pra ter noção, o Derion é um dos reinos principais. Nesse suplemento, a previsão é que ele tenha 12 páginas. Entendi. Você esperava uma complexidade maior. Eu esperava isso, 12 páginas de conteúdo de cada reino e não um parágrafo. Sim. Falando de um reino. Sim, agora eu consegui entender melhor. Um fascículo de resumo. Que o mundo de Arthur que veio um fascículo com um resumo de cada reino, um fascículo com os sumos sacerdotes, vamos fazer um cartão, né, com os brasões de todos os reinos e o papel cartão com o símbolo dos deuses, se não me engano, os deuses. E cara, ok, parece que eu comprei uma caixa de luxo, só veio de brinde, não veio o livro. Sim. Agora eu entendi o ponto que você queria. Você esperava algo mais detalhado, algo mais complexo, até pra utilizar essas informações dentro porque eu esperava, mano, caraca, eles vão atualizar aquele conteúdo do reinado pro Tormenta RPG da época, e não foi. Sim, não foi. Foi uma outra proposta. Sim, foi uma outra proposta. Eu esperava, quando eu vi de fato o que era, falei, mano, não é que eu quero. Tanto que acho que foi o único livro do Tormenta RPG que eu não comprei. Que eu falei, cara, isso aqui eu não preciso disso. O reinado antigo já me atende, se não é pra... Atende melhor do que o que você tem, né?
Tipo assim, pra ter só as artes bonitas ou coisa. Tanto que no futuro essas artes vieram até melhores no Tormenta 20. Sim. Não, agora eu compreendi. E assim, de fato, o que estão querendo fazer com Atlas aqui é o que eu tava esperando. E isso aqui é o core. O livro vai ficar melhor conforme for a campanha, que isso também vai ser o financiamento coletivo. Eles podem adicionar coisas mais, tipo, eles deram um exemplo, eu não lembro os exemplos que eles deram, mas tipo assim, isso, suposição aqui, não é que foi o que eles falaram, que poderia ser. Também pode, se quiser levar isso como dica. Mas assim, falar sobre costumes locais, sobre, cara, como é que é a vida de um camponês. Como é que isso já foi falado. Como é que é a rotina de um camponês em Arthur? A rotina de camponês, assim, como é que funciona a economia, assim, o salário, essas coisas. Fala do dia a dia de cada classe social, falando, detalhar mais um reino ou outro conforme a comunidade vai opinando. Mas uma coisa que é fato, no dia 5, a gente vai ter acesso ao que já tá pronto. Essas páginas aqui. Isso é uma parada que eu achei mais legal. Tipo, a galera que vai participar do financiamento, ela vai poder no mesmo dia adquirir o material. Provavelmente vai ter aquele negócio de aqueles engasgos que quando acontece a compra. Então, não vamos levar em consideração que no dia 5 a gente vai estar com esse material pra gente olhar. Vamos levar em consideração que até o dia 6 estabiliza. Meu irmão, você vai precisar de um servidor da Google no cartaz, que não vai acontecer. Exatamente. Vai cair no dia 1 a página do cartaz, pode ter certeza. E eu tô bem feliz com... Vamos focar no Atlas, depois a gente vai pro Ameaças, que eu também tenho algumas coisas que eu fiquei meio escaldado com Ameaças. Vamos falar um pouco sobre os capítulos que eles deram, né? Então vamos lá. O primeiro capítulo do Atlas, ele fala com boas-vindas a Arthur, então é uma apresentação do mundo, então é pra galera... Vamos supor que você quer conhecer RPG e você está chegando aqui. Então, peguei esse livro em algum lugar, um amigo meu deu uma lida, então você já vai ter uma ideia do que aquele mundo ali é. Então, ele já é pra aquela galera que tá começando a jogar RPG, esse Atlas já vai ser bom, porque eles vão poder dar uma olhadinha, como é que é, um resumo básico de como que é o mundo, como que foi construída a história de Arton, vai poder olhar a linha do tempo, que ela teve bastante alteração, então também vão entrar ali provavelmente alterações que estão acontecendo nas campanhas canônicas da Jambô, desde o lançamento do Tormenta 20, já vai estar atualizado com isso tudo, né? Eu pelo menos espero isso, pelo menos acho que já acabaram ou que já tiveram suas primeiras temporadas, esteja atualizado ali. Tempo e calendário, isso é uma das coisas que, se eles tiverem tudo ali amarradinho, como é que funciona o calendário de Arton, eu vou agradecer bastante, que isso é uma parada pra mim, é uma das coisas mais difíceis que tem, pra me acostumar. Isso não veio no conteúdo do Reinado, isso foi um extra no site. Eu nem sei se foi feito pela própria equipe da Jambô, isso se foi feito por fã, mas isso existe, esse calendário existe, tanto que na minha campanha eu uso ele até hoje, aquele calendário. Sim, inferno de calendário. Talvez eles melhorem isso, né? Talvez façam uma coisa menos complexa. Ou fazer alguma coisa que é compreensível, porque hoje eu tenho dificuldade, mas também nunca peguei pra... vamos ler aqui, você já mandou lá, tem lá as regras pra gente olhar... Eu não parei ainda pra fazê-lo. Sim. E aí eu gostei bastante do que eles vêm trazendo no segundo capítulo do Reinado. Eles, pela quantidade de páginas, né? Ele fala aqui o Reinado de uma forma geral, né? O Reinado é a composição de vários reinos, né, que formam o conglomerado, e aí vem lá os países, né, os reinos Derrion, Valkyria, Belefel. Valkyria é a capital de Derrion, né, então, ou seja, além de falar sobre Derrion, de forma geral, eles têm uma parte específica para falar sobre Valkyria, que é a maior cidade que tem em Arton. Belefeld, Namalcar, a minha queridinha ali, ó, que eu tô esperando para poder preparar mais material para Mundo Aleatório. Winla, Allen, Zakharov, Pondismania. Aí dentro disso ainda vem falando um pouco sobre a Academia Arcana. 4 páginas de Academia Arcana, ou seja, vai explicar algumas coisas ali que ficam tudo muito soltas. Acho que eles vão compilar tudo sobre a Academia Arcana e colocar ali, né? E Victoria, né? O mercado das nuvens. Eu tenho uma curiosidade para vocês aí. Cada reina do Reinados, aqui no Reinado original, eles têm 8 páginas para cada um. Eles vão ter mais de 8 páginas ali. Mas... Academia Arcana, acho que não dá pra explicar em 4 páginas, não. Eu achei pouco também, assim.
Mas, vamos ver. Vectória também. Vectória já tem um elemento completo sobre Vectória. Acho que também tem um sobre a Academia Arcana, não tem? Não, existe um suplemento pro antigo. Eu tenho isso aqui. Mas se for por lore... Eles falaram muito sobre que às vezes não mudou. Tem coisas que não mudaram no lore. Então pode ser que um desses elementos não tenha mudado. Seja Vectória e seja Academia Arcana. Mas tem coisas dentro do lore, por exemplo, de Vectória, que tem intrinsecicidade, como os médicos monstros, essas coisas. Uhum. Mas aí a gente já tem esse material aí, né? Não tem pra Tormenta 20. Tem pra Tormentas antigos. A descrição da cidade, eu não sei. Eu acho pouco pra eles falarem aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, tem mais ou menos umas 10... A descrição da cidade aqui, cara, tem mais ou menos umas 10 páginas aqui no livro. No livro original. 6 páginas assim... Mas agora é uma especulação. Vocês notaram que uma coisa... Tá ali o capítulo do Reinado. Tá falando dos livros do Reinado. A Academia Arcana, ok, tá dentro de Valkyria, mas eles... Tanto a Academia quanto Vectória, eles se declaravam independentes. E agora eles fazem parte do Reinado. O que aconteceu? Então eles vão explicar isso, provavelmente, e trazer o que diferencia de anteriormente. Vectória era um estado independente. Agora está dentro do Reinado. Eu fiquei realmente curioso com isso. Aí vem o que eu mais gostei. Pra mim isso é muito mais importante do que o Reinado em si, porque eu acho que o Reinado a gente tem informação pra caramba, que mesmo que não esteja 100% dentro do lore atualizado, mas você tem informação. Né, dá pra você utilizar. Como o RPG é uma coisa viva, você pode criar as suas coisas, você pode usar coisas que você gosta de antes e esquecer o que foi colocado ali. Eu gosto mais dessa parte aqui, então vou usar isso ao invés de usar algo novo. Aí vem explicações sobre o Além do Reinado, que, cara, eu achei muito bom. Então ele tem aqui 10 páginas falando sobre a supremacia purista. Isso aí realmente é interessante. Vai ser uma compilação muito boa. Vem aqui 4 páginas sobre a conflagração do aço, que é a parte ali de... A conflagração do aço não é a parte de Zakharov, ou Paulo? Não, é a parte que é um território contestado entre a supremacia purista e Bielefield. Ah, tá. Eles estão brigando pra aquela área até hoje. Tipo, a guerra torniana ele não acabou. Entendi. O conflito ainda existe. É tipo a zona de Gaza, a faixa de Gaza ali, né? Uma faixa por aí. de Gaza, né? Aslotia, o Reino dos Mortos. Eu, particularmente, estou muito interessado sobre esse ponto, por vários motivos. É um material que está sendo escrito 100% pelo Trevisan. Eu gosto muito do que ele cria. Eu gosto muito do que o Trevisan cria. Então eu quero olhar isso. É uma das coisas que eu tenho mais curiosidade. Até porque eu acho que tem ali campanhas incríveis que dá pra surgir disso. Se vocês quiserem fazer comentário, vocês me parem, tá? Por favor. Repúblicas Livres de Sambúrdia. Acho que aqui o Paulo vai querer fazer comentário. 10 páginas. Eu acho que 10 páginas não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente porque você quer, né? Porque tem uma luminária ali no meio, né? Isso aí é problema contra. Isso não é problema da galera. Mas a questão é que a República Livre de Sambúrdia no antigo era Sambúrdia, Nova Goldrian e Calistia. Ou seja, eram 3 reinos e eles se uniram e viraram as Repúblicas Livres. Ou seja, tem 3 reinos em 1 para 10 páginas. Porque sendo que cada reino independente tinha suas 8 páginas, a conta não fecha. Não significa que... aí vai um comentário meu, tá, Paulo? Não é tipo... Vamos lá. Cada reino era explicado em 8 páginas. Uhum. Pô, não necessariamente quando você vai reescrever uma união disso, você vai ter que contar as 8 páginas do que tinha acontecido antes, mais 10 páginas de como tá agora. Tá, cara, mas eu duvido que os plots de Galistia foram resolvidos na anexação. Tem coisas na anexia... que pode ser, se explorado por um mestre malvado, pode ser uma ameaça aí. Explorado por um mestre malvado, você tá falando de si próprio, né? Sim. Pode ser uma grande ameaça. Então, você é uma grande ameaça pra todos nós, então você tá muito ansioso porque você quer alimentar mais informação pra sua campanha de Luminares. Eu espero que talvez aí as paginazinhas extras adicionem um pouquinho mais aí para as Repúblicas Livres. Porque realmente... hoje é um anexo de 3 reinos. 3 reinos. E, tipo, e tinha um plot de cada reino independente. Com exceção do Nova Godrian, que tá bem, foi anexado.
Ninguém tem liga. coisas. Eles falaram também algumas coisas assim, tipo, tem coisas ali que pode ser que tenha sido descartado, tá? Tem coisas que pode ter sido descartado no meio do caminho. Então a gente tem que estar aberto a essas possibilidades. Sim. Então pode ser que isso. Pra bem ou pra ruim, né? Porque é reescrever, né? Então Sim. tem coisa que realmente não dá, mano. Senão é um Atlas pra cada reino. Aí eu confesso que aí fica caro pra caramba. Não, com certeza. E aí, A conta vamos não lá, fecha. Salistic com 8 páginas, gostei. Eu gosto de Salistic. Sim, aí eu tudo bem, não aumentou, mas também não diminuiu. Aham. Tô feliz. Eu não sei nem falar isso aqui. Começam os teclados de texto. Svala me surpreendeu de ele não fazer parte do reinado. Então, por que será que ele saiu? Porque ele era pertencente. Se se mantém independente, eu achei estranho. Tem que entender, aí provavelmente tá ali o motivo e a gente vai ter que saber. Ó, os feudos de Trebuch, 10 páginas. Cara, fala isso aí agora. Os feudos de Trebuch era um lugar que eu queria ter conhecido a proposta antes de ter feito Luminari. Provavelmente eu faria lá, nos feudos de Trebuch, não teria feito nas Repúblicas Livres. Entendi. Porque ele é perfeito, porque o reino os feudos foi o seguinte: eles eram o reino natal da rainha, da imperatriz Vara Blade. Quando ela assumiu o trono do império, ela ficou como imperatriz do reinado, mas rainhas de Trebuch e de rainhas de Yuden, porque ela tinha se casado com o príncipe de Yuden, né? Rainha Yuden e o de Derhelm, a verdade dos 3 reinos. Conforme aconteceu a guerra atoniana, isso não foi muito bem explicado, mas assim, a rainha, quer dizer, foi explicado, eu não quero dar spoiler. Mas por alguma razão a rainha desapareceu por um tempo. Veja lá na Guilda do Macaco, que é a estreia do oficial. Esse é um evento muito importante. Mas ela desapareceu em um momento, isso que eu posso falar. E nesse momento que ela desapareceu, o reino ficou sem governo. Ele desfragmentou em vários reinos pequenos. Teve tipo uma explosão de guerra civil. Então, o reino desfragmentou em vários pequenos reinozinhos. E esses reinozinhos, ele é perfeito para um narrador fazer o reino dos jogadores. Fazer as regras de domínio ali. Caraca. Regras de domínio que a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha só, eu acho que isso vai contar essa história, né? Uma coisa que eu tô sentindo falta, que eu não vi aqui o tempo inteiro eles falando, provavelmente isso tá explicado na entrelinha do lore, mas tipo, como é que é a relação política entre esses reinos, né? Então eu queria ver uma parada melhor explicada disso, essas relações políticas como é que estão, tá? Fala essa próxima aí, Mar. Scar-Shantalas. Eu sei falar, mané. Eu escuto pra caramba isso na Dragão Brasil. Scar-Shantalas, o reino do dragão, é o lugar onde Scar, o rei dragão vermelho, manda na porra toda. 10 páginas. Eu confesso que eu não sou tão fã do Scar. Eu acho ele um personagem... Você é minoria. Eu sou minoria. Eu sei que eu posso até ser hateado por isso. Não tem problema, não. Mas eu sou mais fã da Beluga. Eu acho o Scar um puta de um cuzão. Então eu sou muito fã da Beluga. Ele é o vilão, pô! Eu sei, mas tipo, tem vilão que é foda. Eu só acho ele um vilão meio bosta, sacou? Eu acho a Beluga muito foda. Como o dragão, entendeu? Tipo, eu sei que ele representa o que é um dragão vermelho. Eu acho que ele não tá errado, não. É só eu que prefiro a Beluga Você mesmo. Tá se contradizendo, mas tudo bem. Tá tudo certo. Só segue. Eu não gosto dele, Você tá demonstrando ser um cuzão por achar ele um cuzão, só isso. Também. Não acho isso injusto ser taxado dessa forma. Aí vem as Sanguinárias, 6 páginas. Eu devo falar que eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, sobre as Sanguinárias. Só que aí eu tenho que concordar com uma parada que eu ouvi o Trevisan falando. E aí eu tenho que dar voz ao que ele falou. Assim, galera, é uma montanha. Tipo, tem uma ou duas coisas lá que dá muito bem pra ser explicado lá. O que há de importante lá nas Sanguinárias foi o surgimento de uma criatura bem grotesca. Cara, quase que eu dei spoiler. Então, se fosse pra seguir essa lógica de raciocínio, me desculpe os autores, mas também a Grande Savana é uma savana. Mas aí é que tá. Só que aí eles começaram a investir. Aí vamos pra Grande Savana daqui a pouco. As Sanguinárias são montanhas. Então, tipo, que é brotada com um monte de bicho lá, com um monte de monstro.
Então precisa ser trabalhado para isso, né? Tipo, você talvez vai ter muito mais informação lá no Ameaças sobre ela, né? Tipo, essa criatura aqui é originária lá das Sanguinárias, essa criatura aqui é muito encontrada nas Sanguinárias. Então talvez você tenha um complemento nisso aí. Já as Uivantes, que eu acho um pouquinho mais interessante, né? Até por conta de ser fã da Beluga, ela se torna uma opção da mesma coisa. Ou seja, você tem lá uma cordilheira, que são as Sanguinárias por 6 páginas, mas você tem uma montanha, que é uma cordilheira também, mas é menor, são as Montanhas Uivantes, que são 6 páginas para explicar elas. E aí eu acho que tem um pouco mais de informação. Até porque tem uma história toda feita nova, né? Que foi narrada pelo Guilherme Desvalde, que é útil, sabe, para alimentar a informação. Ali você escuta bastante coisa, você vê bastante referência. Então, eu concordo. São 8 páginas original. Por que dessa redução? E tem coisas bacanas, tem cidades dentro da Uivantes. Mas às vezes, assim, tá mais objetivo, entendeu? Não quer dizer que esteja, tipo assim, tem um retirado somente coisas. Às vezes a escrita tá mais objetiva, só isso. Tá mais direto ao ponto, talvez. Né? Só eu vou dar uma acelerada em alguns pontos aqui, então se quiser falar sobre algum específico, a gente está sendo redundante em tudo que a gente está comentando, né? Então vem informações sobre os ermos púrpuras, o Império de Tauron. Aí vamos lá, o Império de Tauron merecia informação pra caramba. Né? 14 páginas, é muita coisa, então vale a pena aqui. Tem reinos que praticamente foram obliterados, viraram só um território gigante. Exato. Então... Nova Malpetrim, que era onde todas as histórias de Em Tormenta começavam, era em Malpetrim. Então aí chutaram um balde de Malpetrim, e agora existe Nova Malpetrim, 4 páginas pra ela. Eu acho que tira a importância de que existiu um dia em Malpetrim e transforma ela em alguma coisa bem tipo... Tudo bem que é uma cidade menor, que tem 4 páginas sobre ela, falando só sobre aquela cidade, mas joga ela para escanteio. As ruínas de Tirondir, eu não lembro o que são as ruínas de Tirondir, Paulo, o que é? É um reino onde caiu uma flecha. Tá. Lembrei. O nome eu lembrava, mas tipo, eu tava confundindo com outra coisa. As catacumbas de Leverick. Cara, isso... Ok, mas honestamente, podia ser um extra, não podia estar. Tal podia ser uma meta extra pra dar mais páginas pra outra coisa. Minha opinião. Entendi. Mas de repente eles queriam colocar tudo um pouco, né? O Leverick é o subsacerdote de Renin, pra quem não tá ligado, e ele tem a maior masmorra do mundo. Ele construiu a maior masmorra. Capítulo Além de tem um 4º capítulo que é Além de Arton, né? Então vem Lamnor, o continente bestial, né? Isso achei top. Isso não foi explorado. Isso que eles falaram bastante sobre essas possibilidades também, né? Califor tem 4 páginas, mas Califor tá construindo também muito lore através do quadrinho, então ainda tem muita coisa que vai surgir, então por não dar spoiler, tá surgindo no quadrinho, talvez seja por isso. Os Três Mares e a Ossada de Ragnar são 6 páginas, então tem informação sobre aquela área ali que também teve bastante mudança, né? Kubar. Aí eu vou falar sobre Kubar, porque isso aqui está sendo escrito pelo Thiago Rosa, então tem muita informação ali que está ligado ao Legado de Ódio, então ele está bastante animado com isso aqui, ele comentou muito, né, acho que ele podia ter mais páginas. Talvez tenha como conteúdo de expansão, até porque ainda não acabou o Legado do Ódio, né, então talvez esteja... ligado ao Legado do Ódio, para não dar spoiler. Então, para quem inclusive foi anunciado que com o retorno agora do Legado do Ódio, já começam alguns spoilers, né, do que vem no Atlas, que eles já vão usar material que foi criado ali. Gaurásia, eu adoro Gaurásia, e não tinha quase nada de informação. Não tinha o suplemento certo. É verdade, tem um suplemento, eu esqueci. Tem um suplemento, sim. Retirou da mente totalmente, hein? Tirei mesmo. Mas eu acho incrível. Eu acho que eu tenho, cara. Eu acho que eu tenho. Tá igual o livro de Tormenta, o livro de Vampiro, não tá aparecendo nada. Eu tô tentando tirar o filtro aqui.
Segura. Não, agora dá pra ver. Apareceu. Beleza. Então, tem um suplemento, então talvez não precise de mais coisas dentro do Precisa Atlas. porque surgiu uma cidade gigantesca de Dalan e alguém precisa explicar como aquilo surgiu. Talvez seja essas 4 tudo páginas. explicando. Exatamente. Talvez seja só pra isso essas 4 páginas. O Império de Jade, 10 páginas, é outra coisa também. Tipo, cara, tem um livro inteiro falando sobre o Império de Jade. E ainda tem mais 10 páginas dentro do... Eu acho que as 10 páginas é só pra contextualizar, porque o livro, Império de Jade, ele tá entre Tormenta RPG e entre o Tormenta 20. E até mesmo, tanto no modo de jogo, quanto em lore. Porque o Império de Jade é 10 anos antes de Tormenta 20. Entendi. Então talvez seja só pra complementar o que tá acontecendo agora. Aí entra aqui os Reinos de Moriania, que é um queridinho meu também, porque eu adoro os a raça dos Mouros. Mereciam as 10 páginas também, igual o Império de Jade. Merecia. Até porque foi Moriania. Até porque foi Moriania que... A importância de Moriania pra Tormenta, na minha opinião, foi pra que eles não perdessem a vontade de continuar escrevendo RPG. Naquele momento ali fatídico da história ali de Tormenta. Então eu acho que merecia uma atenção maior e um carinho maior pelo lore de Moriania. Eu gostaria de ver isso por conta dessa importância, não por conta da... Pô, beleza, ninguém joga em Moriania, a verdade é essa, todo mundo joga em Arton lá, né? No continente principal. O Deserto da Perdição, areia, 6 páginas de areia e... Você pulou um aqui, que é a Grande Savana. Tá. O Bunny, a Grande Savana. O Bunny, a Grande Savana, 10 páginas, tem muita coisa ali. Parece que vão surgir coisas ali em Ubani. Sim. E isso surgir coisas... aí tem coisas novas que vão surgir, então eu achei interessante. Eu achei interessante porque eu queria explorar isso em mundo aleatório, que eu queria que vocês, em algum determinado... Se acontecer a terceira temporada de mundo aleatório, talvez vocês pulem pra Grande Savana. Mas depende do que eu vou ler ali e se tá de acordo com o que eu quero. Até porque eu também tô precisando ler um pouco o que aconteceu lá em Namalcá. Depende de sobreviver também a segunda, né? E isso aí é um pouco mais difícil. Tem isso. Deserto da Perdição, Doherin, um mundo subterrâneo que merecia 20 páginas e tem 6. Esse, pra mim, é o único comentário que eu tenho que falar sobre Doherin é esse. Merecia quase que um livro inteiro e tem 6 páginas no Atlas. Até porque tem informação pra caramba. Tem eventos que aconteceram em Doherin, dos romances que são muito importantes, coisas impressionantes surgiram em Doherin, estavam em Doherin, e a galera meio que tipo, eu nem aí, vou escrever 6 páginas e pronto, acabou. Aqui tá a previsão, então pode ser que o que a gente tá falando aqui de quantidade, pode ser que não, que entre mais, pode ser que nas metas surja muito mais, pode ser que se torne 2 livros, sei lá, vamos ver como é que vai ficar. Na verdade são 2 livros, né, porque tem ameaça, então pode ser que surja 3, mas de um apanhado geral, eu tô satisfeito para empolgado com o Atlas. Eles não responderam uma pergunta que eu lancei lá na coisa, né? Como é que estava estruturado os capítulos, né? Assim, eles colocaram o índice, né? Mas colocando lá os subprodutos, né? Tipo, falando, por exemplo, Valcária, como é que funcionam os bairros de Valcária. Isso está sendo muito bem explicado agora no suplemento que vai surgir. Eu acho que nesse nível de detalhe normalmente não vai ter, porque nem o Reinado tinha. Eu acho que assim, vai com uma história geral e alguns pontos interessantes do reino, beleza. Mas tipo, as minúcias de Valcária precisa realmente de um suplemento inteiro, como foi lançado para o Tormenta RPG ou Valcárias da Sob a Deusa. Então, cara... Que tá desatualizado, porque já aconteceu coisa pra cacete. Sim, depois. Mas talvez o Jornada Heróica, ou a segunda parte, né, do Fim dos Tempos, atualize algumas coisas. Mas eu queria muito assim, em relação à política, eu queria saber se eles iriam fazer alguma coisa dessa, como eu já citei anteriormente, né? Como é que ficaria essa relação política entre os reinos. Não me responderam isso, mas talvez
faça parte também, não vamos responder isso aqui porque vai dar spoiler demais. Eles estão muito nisso, né? Eles estão com liberação de responder até um certo ponto algumas coisas. Mas eu estou, assim, de satisfeito para empolgado. Já o Ameaças, eu citei também pra galera da Jambô, como eu citei durante o final de semana, como eu não gosto também de trabalhar o final de semana, eu espero que essa semana eles consigam me responder lá no grupo da Dragão Brasil sobre o Ameaças, porque a frase inicial pra mim ficou muito estranha. Assim, o maior bestiário já feito para a Tormenta, com mais de 300 fichas e ilustrações para todas as criaturas diferentes. Aí teve galera que respondeu assim, não, são ilustrações, não tem ilustração reciclada. Mas se fosse para isso, ficaria assim, com ilustrações diferentes para todas as criaturas, e não para ilustrações para todas as criaturas diferentes. Ou seja, só novas criaturas. Só as novas criaturas vão ter ilustrações, as que estão no Ameaça, quer dizer, as que estão no básico não vão ter ilustração, só vão ter talvez uma ficha atualizada. Exato. Essa frase ela parece isso. Ela realmente ficou parece muito mal construída. Ficou muito mal construída. Ou é isso de fato, só que aí quando eles fazem isso, aí eu devo citar como é que tá construído o texto aqui, né? O maior bestiário já feito para a Tormenta, com mais de 300 fichas e ilustrações para todas as criaturas. Esse ilustrações para todas as criaturas está em negrito. E depois o diferentes vem sem estar em negrito. Ou seja, eles dão destaque para uma coisa, só que botam um texto no final que distorce aquilo que está escrito ali. Para mim ficou muito mal escrito. E se de fato foi isso, só vai ilustrar o que é diferente, aí eu devo falar que vocês vão errar muito feio, porque existem muitos livros de RPG com menor possibilidade do que Tormenta tem dentro do Brasil, que vem com todas as ilustrações. Ah, mas nenhum deles vem com 300 fichas. Tá, nenhum deles vem com 300 fichas, mas eles se propõem a botar a ilustração de todas as que tem lá. E dentro do financiamento, eu esperava no mínimo um token daquela criatura ali no livro, como se fosse um formato de um token, né? Para ter uma noção, porque beleza, RPG é imaginação, mas cara, não existe nada melhor do que um artista representar aquilo dali, entendeu? E aí pra bestiário, porque vão ter várias ilustrações incríveis em vários pontos do livro, só que, cara, aí vamos falar sobre o maior livro de ilustrações que tem. Vamos pegar o livro dos monstros de D&D. Mano, tipo, beleza, cada monstrinho tem a sua ilustração. Tem lá a sua ilustração, muito bem explicado, com certinho, bonitinho. Não acho que precisa ter o mesmo formato, que no livro de D&D tem uns formatos de criaturas bem grandes e tal. Pode diminuir esse formato, pode fazer para caber melhor no livro. Até porque a construção de ameaças é uma construção compacta, então a ficha em si não vai ocupar tanto espaço. Vai ocupar ali uma descrição daquela criatura. O livro vai ter 300 páginas, sei lá, 150 folhas, né? Entre aspas, tem algumas coisas a mais que vai surgir, né? Vão ter 300 fichas, não páginas. 300 fichas, desculpa. 300 fichas, mas, tipo, pelo menos eu quero fazer uma citação com base nisso aqui. Por exemplo, do Ishidaki, né? São os goblinoides, né? O goblinoide. São 12 fichas do Ishidaki. Beleza, o que é um Goblin? Pra gente que joga RPG há 50 mil anos, sabe o que é um Goblin? Pra qualquer um que joga joguinhos de RPG de celular, sabe o que é um Goblin. Mas quais são as diferenças entre um Goblin e um Hobgoblin? Quais são as diferenças entre o Goblin, o Hobgoblin e o Bugbear? Que ganhou outro nome, né, por conta de direitos. Qual é o nome que ganhou, Paulo? Desculpa. No Tormenta é ainda Bugbear. Ah, no Tormenta ainda ficou como Bugbear mesmo? No D&D eles traduziram Bugurso. Como Bugurso, Ou Bugurso, né? Não sei como se fala. Whatever. E essas diferenças entre as raças, né? Entre essas criaturas, vai dar diferença. Aí 12 dragões. Mano, não tem nada mais bonito do que você ver a porra de uma ilustração de um dragão, mano. Então, vou dar um exemplozinho aqui do Ordem Paranormal. O Ordem Paranormal tem umas descrições que, se você não tivesse imagem, pô, ia ficar bem complicado a gente imaginar. Se eu não me engano, acho que o livro tem 100
né, criaturas ali. E tem ilustrações. Quase que não saiu. Entendeu? Então, assim, tudo bem, não são 300 criaturas, né? Mas, cara, tem as imagens pra cada criatura ali, entendeu? Então, assim, fica mais fácil da gente visualizar como é aquela criatura. Porque tem umas descrições que são fáceis da gente entender, mas tem outras que não, cara, que são muito complexas, né? Mesmo num conceito tipo eu volto Tormenta, naquele conceito inicial. Eu volto naquela coisa inicial, né? Cara, tem gente nova começando a jogar RPG. Isso aí. Às vezes a questão da criatividade não tá tão aflorada. Nós que estamos jogando há um tempo, né? Parece que liga uma chavinha, né? Você consegue ver o cenário, você consegue ver, né, como é o personagem do outro. Realmente você tá ali praticamente na Matrix, né? Plugou um bagulho nas tuas costas e você tá imaginando. Mas às vezes a pessoa que tá ali aderindo ao que é o RPG, cara, tá tipo, mano, não tô entendendo, sabe? Pô, ele tem um outro ponto aqui, por exemplo, Povos Trovão aqui. É uma parada completamente diferente do que tem em vários conjuntos de RPG. E, beleza, são todos eles baseados em dinossauros. Não é isso, Paulo? É baseado em dinossauros humanoides. Isso. Pô, legal, pô, maneiro. Mas como é que funcionaria? Eles seriam dinossauros ou seria um corpo humanoide e só uma cabeça de dinossauro? Viraria um disco do Titãs? Sabe? Como é que é isso aí? Nossa. Foi péssimo essa. Pô, eu pensei que vocês iam gostar. Mas cara, eu fiquei bem assim, tipo, reticente. A gente vai ter que esperar pra ver, cara. A gente vai ter que esperar pra ver se é isso mesmo, entendeu? Ou se vão surpreender a gente. Uma coisa também é fato. Se eu falar um elfo pra um fã de... Eu falar um elfo pro senhor... o fã de Senhor dos Anéis, ele vai saber uma coisa. Se eu falar um elfo pra um fã de Harry Potter, ele vai ver outra coisa. Cara... Isso é verdade. Eu não sei o então, que ela tem contra elfos, mas... Confiar apenas que a pessoa tenha bagagem cultural pra saber o que é uma criatura ou outra, e só confiar em fazer ilustrações pra coisa que é completamente nova no cenário, acho bem complicado. Sim. Eu acho que, na verdade, você tem que explicar. Apesar de a parada só é óbvia. Explicar não, na verdade. Ilustrar, na verdade. Isso. Explicar será explicado. Eu tenho certeza disso. Mas, cara, já que a meta é essa, fazemos um material que pra botar para você um dos melhores de fato cenários, que cara, faz ilustração. E, cara, tem tanto artista maravilhoso na comunidade de Tormenta. Acho que o cara não adoraria fazer uma ilustração? O primeiro, no último quiosque, a gente estava questionando um pouco sobre o texto lançado pela Jambô no episódio sobre a coleção Arton, onde que estava falando sobre as imagens que vão ser criadas para o livro de ameaças, né? Então a gente mandou uma pergunta no saque da Jambô e a gente foi respondido essa semana, né, para poder trazer a informação completa aqui, né? Então as imagens que todas as 300 novas criaturas vão possuir, sim, uma imagem para cada uma delas. Sendo que algumas criaturas elas têm variações dentro delas. Por exemplo, um dragão azul tem o dragão azul bebê, adulto e colossal e Raikyu Parta. Isso aqui é informação que a gente está falando, mas se houver qualquer tipo de variação da mesma criatura, aí essa sim não vai ter 2, 3 imagens para a mesma criatura, né? Vai ser apenas uma única imagem. Então foi essa resposta que a gente recebeu deles e queria compartilhar com vocês, né? Achei muito justo fazer um comentário sobre isso, achei muito justo eles responderem e queria parabenizar a Jambô pela rápida resposta, mesmo eles estando no momento que é bizarro, né? Um momento que a galera tá fazendo... Tá nos momentos finais do financiamento coletivo. Eles foram muito rápidos em responder, então eu mandei a pergunta para eles na segunda-feira. Na terça-feira eles já haviam me respondido, então tá tudo alinhadinho, tudo bonitinho.
estamos extremamente ansiosos para saber quais são os benefícios extras, várias paradas assim. Eu ando nos chats deles implorando informações. Essa semana teve Legado do Ódio com alguns spoilers sobre como vem aí o Ameaças, então a galera vai poder também olhar lá na Jambô o que tem de informação. E é isso sobre esse ponto. Sim, aí o que todo mundo tá citando quando eu falei sobre isso, assim, o custo disso. Mano, na boa, é um financiamento coletivo, tá? Uma vez sendo um financiamento coletivo, você é a proposta do que você quer entregar. Eles estão sendo muito espertos de lançar o Atlas junto com o Ameaças. Eu não sei se eles vão dar a opção para você financiar somente o Atlas, financiar somente o Ameaças, ou se a opção. E aí tem uma outra opção para os dois. Eu não sei o que eles vão fazer disso. Mas se eles. Se basear no financiamento coletivo do Nemera, que foi algo bem parecido. Foram os dois juntos. Foi o Destino e Descoberta. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Mas isso já vai encarecer o financiamento. Sim. Consideravelmente. Nas especulações que eu conversando com algumas pessoas, tem gente citando que esse financiamento vai custar R$500. Dos dois físicos, provavelmente. Então se eles querem ser tão inclusivos, Paulo, quais eram os valores que chegava o financiamento coletivo do Tormenta 20? Ih, cara, agora você me pegou. Eu não, de cabeça eu não tenho esses valores. Eu posso ver. Você lembra quanto que você pagou, por exemplo? De 200 e alguma coisa, cara. Foi com mais o frete, na verdade, né? Foi 190 mais o frete. 190 mais o frete. Tá, vamos supor que tenha sido R$230 pro livro que foi entregue com todas as metas, e pro nível de livro que era, show de bola. Se você for pagar por um suplemento do livro básico mais caro do que o livro base, hoje o livro base está em torno de R$200. Se cada livro aqui surgir mais de R$200, não importa a complexidade do que cada um a quantidade de ilustração, se você for pagar mais caro do que isso dentro de um financiamento coletivo, eu acho um absurdo. Ora, para ser acurado, a meta que eu peguei foi o Herói, que te dava o livro físico, né? E ele fez 180. Com o frete, ficou 210. Para ser mais acurado. Sim. E eu que recebi, no caso, o PDF, o livro básico e os marca-páginas. Sim, esse é de um apoio um pouco maior, que é o de luxo, né? Que era o máximo era quanto? O máximo, cara, era 800. O máximo era R$800. E aí ganhava... eu lembro que ganhava muita coisa. Sim. Isso eu lembro, ganhava muita coisa. Ganhava a bolsinha de dados, o livro luxo, essas paradas, né? E aquela medalha lá do... A medalha, várias paradas, ganhou muita coisa, de fato. Mas aí, se eu tiver que pagar numa condição básica, né? Igual você financiou o Herói, pagar 500 prata pelos dois livros, é uma especulação, obviamente. Especulação não é a realidade que a editora tá fazendo. Tá querendo trazer. Num financiamento coletivo, eu acho que vai estourar muita coisa. Cara, eu acho se de manter o mesmo padrão, manter 400 páginas para cada livro, como foi o Tormenta 20, e temos que levar em consideração também que a realidade do mercado é outra. Isso foi feito pré-pandemia, com o preço do papel mais barato. A realidade que nós estamos vivendo é outra hoje. Até do consumidor também. Sim. Então, cara, eu não tô sendo aqui... Eu não tô defendendo a Jambô como empresa, só tô botando os fatos na mesa, que é isso. Sim, eu também tô falando sobre isso. Tá? Eu tô botando os fatos na mesa. Nem tô acusando a Jambô de nada não, tá, gente? Até porque a gente é bem fã deles. Senão a gente não consumiu o material deles do jeito que a gente consome, né? Sim. Caso, cara, eu acredito que se os livros subirem pra 200 ou 250, como tá sendo a base do preço, realmente, R$500 é coisa. Talvez, dependendo, eles consigam fazer por 400, né? 200 cada livro. Então, aí eu acho que R$400 é um preço assim, beleza, vai estar no mesmo valor do livro base, mas aí você elitizou, sacou? Se a proposta deles é trazer uma coisa menos elitista, aí eu acho que eles têm que descer esse preço.
Mas, cara, você tem que levar em consideração o seguinte: o Tormentinha, conversão econômica, existe porque existe um Tormenta. Sim. Você precisa fazer o coisa pra custo bater Sim. caixa pra fazer uma versão econômica. Porque se não adianta eles mirarem no fazer um material preto e branco, brochura. Então, vamos lá. Eu faço um financiamento coletivo de um livro para eu não ter o custo da minha primeira tiragem. Para eu não bancar a minha primeira tiragem. Sim, mas eu tô falando pra ti que esse custo da primeira tiragem, tua visão de mundo vai ser elitista. Porque a realidade é como é. Devido a todas as circunstâncias que estão acontecendo, socioeconômicas, tanto nossas quanto tudo coisa, vai acontecer, cara. O que eu acredito que vai acontecer igual no Numeria. Muita gente vai pegar um livro e ficar com o digital do outro. Alguns vão pegar os dois livros e a maioria vai optar pelo digital dos dois. Sim. Marcos, eu entendo o teu pensamento, mas dessa forma meio que não se paga o trabalho, entendeu? Tipo, não tem sentido, sabe? Isso daí pode ser um pós, sabe? Foi o que o Paulo falou. Você primeiro vem com material, assim, e até porque, cara, eu entendo. Nem todo mundo vai poder pegar. Eu sei que você quer acessibilidade, né? Você quer inclusão. Sim. E tá certo. Só que, pô, é uma parada que vai vir de qualidade, sabe? Você precisa de imagem de qualidade, você precisa de um material de qualidade. Então, depois que você apresenta isso e se paga, você consegue trazer isso pros fãs, você pode pensar numa coisa com um custo menor. Mas não tem como fazer de cara, eu acho. Cara, olha o nível por exemplo, se vocês verem aí a parte onde a gente leu o sumário do Atlas, olha o nível de arte que tá ali. Sim, é absurdo, é muito top. Provavelmente essa arte aqui provavelmente vai abrir um capítulo. Como é que é? Do que você tá falando? Ó, lá na parte de Atlas, a gente leu do Atlas, tá vendo? Tem uma ilustração de uma arauto ali, de uma barda lendo. Sim. Eu tô deduzindo que já tem Willa, né? Essa... Não, isso aqui pra mim é lá no deserto. Olha as roupas das pessoas. Tem uma cara mesmo. Pode ser. Mas, tipo assim, tu vai vendo, olha, provavelmente essa arte vai abrir um capítulo de algum reino. Sim, beleza. Tá muito top. Tá muito top, cara. É o padrão disso aqui, cara. Isso aqui é um trabalho não barato, não é barato. A gente não é barato. Não é barato. Não tô falando que seja barato. Vamos lá. O financiamento coletivo básico. Eu falo assim, cara, eu só quero o livro básico e o digital. Eu vou participar do financiamento coletivo e eu quero só isso. Só o livro básico e o digital. Se ele começar com R$400, eu acho que tá um absurdo. Cara, eu não acho. Eu acho. Vamos lá. Eu acho que ele tem que estar em torno de 300 a 350. Faz diferença. Faz diferença no preço, faz diferença em muita coisa. E aí os outros níveis, aí entra num outro patamar. Isso aqui seria... Concordo com você mesmo. Se eles conseguirem baratear... Se gerar um volume, se a margem deles de orçamento cobrir para que fique nesse preço, concordo. Mas provavelmente, depois do financiamento, ele vai ser vendido 250 cada um. Fácil. Porque... tá nesse nível aí. Aí é depois do financiamento, aí é uma outra coisa. Se conseguir pagar menos que R$400, cara, olha só, depois do financiamento, vamos lá. O que é a primeira tiragem do financiamento coletivo? Você não bota no seu custo ativo da sua empresa a primeira tiragem. Então, aquela galera que é fã, que quer em primeira mão todo o material, eles vão bancar a criação do conteúdo. Sim. Para que seja feita a remessa da tiragem, e aí eles vão, sei lá, vamos fazer uns números ridiculamente baixos e hipotéticos. 100 pessoas decidiram adquirir esses livros. Então, dessas 100 pessoas, eles vão produzir 120 livros, porque você tem uma média ali de 20% de margem de erros, né, que você vai precisar trocar o livro por conta de algum erro de impressão, coisas do gênero. E, inclusive, vou fazer um comentário aqui que eles são super assertivos nisso. Eu nunca vi uma forma de eles trabalharem uma falha de impressão deles tão boa quanto foi na Jambô. Na compra do meu Reinos de Ferro Hacking, o meu livro veio rasgado, e aí eu mandei foto do livro, ó, galera, veio rasgado aqui,
tá vendo? Tem páginas rasgadas, porque isso pode ter sido na hora da impressão, a máquina pode ter feito aquilo dali, então faz parte de produção esse tipo de falha. Eu que trabalho no ramo fabril, eu sei que isso acontece. E é muito comum. Cara, eles trataram muito bem, muito rápido, me enviaram um novo livro, aí eu mandei a pergunta, assim, como é que eu faço pra reemitir o livro pra vocês que veio com defeito? Eles, não precisa, pode ficar pra você o livro, sem problema nenhum. Então, foi muito bom. A única coisa que, até agora em primeira mão, esse livro tá na mão do Paulo, que foi um material de consulta. Os mapas você pode voltar pra mim, tá? Porque eu não recebi mapa novo, não. Perdeu. Bem, só pra gente comparativo aqui, gente. Eu sei que é outra realidade, eu vou até te explicar por quê. Mas assim, o financiamento do Numenera 2 foi feito pela New Order. Cada livro saiu por 200, separadamente, né? Cada livro foi 200. Mas se você pegasse os dois, saía por 375. Ok. É tipo um desconto, né? Em vez de somar, tem... Só que estamos levando em consideração o seguinte. No Numenera, apesar de ter sido... Que é uma base de fãs muito menor. Não é isso que eu quero dizer. No Numenera 2, embora ele tivesse um trabalho nele, ele só teve um trabalho de tradução e rediagramação. As ilustrações estão prontas, as fontes estão prontas, todo o trabalho artístico está pronto. Eles só tiveram que traduzir o texto e reorganizar. É isso. O Tormenta, ele está sendo feito do zero. Ele está sendo todo um layout feito para a coleção, tem toda uma identidade visual sendo feita para a coleção, e ilustrações sendo feitas, isso carece muito do projeto. Então, se eles conseguirem manter os dois por 375, mano, eu vou achar demais. Mas a gente já tá aqui elocubando os sexos dos anjos. Enquanto eles só vão saber da verdade dia 5/5, quando a campanha for lançada. A realidade eu já marquei aqui, ir para a página do Catarse, avise-me quando esse financiamento estiver disponível. E torcer para que isso tenha um bom preço. Para que não tenha que estourar meu cartão. Porque a verdade o Orla vai adquirir, porque a gente não trabalha com material pirata, de forma alguma. Se a gente vai conseguir adquirir 1 ou 2 exemplares pro canal, dependendo do nosso nível de nerdice, né, Paulo? A gente ainda não sabe, mas a verdade é que a gente vai adquirir esse material para adicionar nas nossas prateleirinhas ali. A minha tá aqui, o Paulo de vez em quando mostra dele ali também, Então a gente tem as nossas coleções que a gente quer alimentar. Pra gente é muito importante ter esse material para a criação de conteúdo para o nosso público, para falar sobre RPG de mesa, até para falar assim, caraca, galera, eles prometeram aquilo dali e conseguiram entregar muito mais do que a gente esperava, tá? E eu acho que vai ser bastante animador. Só fico realmente reticente com relação à explicação do Ameaças. Ficou para mim bem dúbio, a verdade é essa. Eu espero em breve ter uma resposta deles. E é isso, eu tô muito feliz. Eu queria que vocês fizessem só pra nossa despedida da galera. A gente já estourou pra caramba o nosso tempo do quiosque. Normal, faz parte. Além das suas despedidas normais, a gente vai ficar muito chateado com vocês. Tô nem aí pro Paulo do Futuro. E eu espero sinceramente que esse quiosque saia mais rápido do que o financiamento coletivo, pra gente poder falar um pouco sobre isso com a galera na internet. Deem as suas considerações finais e suas despedidas, e no final a gente faz um pequeno jabazinho aí. Cara, assim, eu tenho as minhas expectativas, já dei minhas ressalvas com relação às ilustrações, eu espero. Eu torço, né? Não vou falar não é uma ameaça, eu torço como um fã possa vir uma ilustração para cada criatura, será bacana demais, por todos os pontos que nós já levantamos aqui. Cara, tem muita coisa que eu queria ter falado, mas o tempo não deu. É isso. É isso, galera. Igor. Só agradecer a presença da galera, entendeu? Muito obrigado por quem participou aí da live, quem apareceu, Risuki, né, Cássia, Rose Paul, Mr. Jack Sullivan, brigadão. E, cara, assim, como jogador, né, nesse cenário, eu tô super ansioso aí para que a gente conheça essas novidades e jogue, né, tanto no cenário do Marcos como no cenário do Paulo. Então, assim, tomara que essa questão do bestiário, né,
seja somente realmente um erro ali, que venha todas essas imagens, né, conforme o Paulo falou, ia ser muito massa isso, mas vamos ficar no aguardo aí. Então, brigadão, galera. Galera, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente até agora. Aqui, como eu falei, eu costumo falar, eu sou agente do caos, eu quero trazer o veneno pra gente falar sobre. Assim que a gente tiver alguma também notícia do que a gente levantou como dúvida aqui, né, principalmente essa questão de ameaças, a gente vai citar também novamente no canal. Espero que em breve eles possam nos dar essa resposta. Eu quero agradecer a todo mundo por estar com a gente até agora. Lembrando uma vez mais, na verdade, que o nosso link do Orlando já está disponível no 3DJ. E os primeiros já estão sendo impressos, né, para mostrar para vocês em primeira mão. Já está na fase da pintura, as coisinhas assim surgindo. E em breve vocês terão eles na mão de vocês. Então dê uma olhadinha lá no que a gente já postou de fotos de vídeos dele e tudo mais. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Façam seus comentários, chamem a gente nas redes sociais. Sigam a gente também no YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Tudo com o @Orla do Dragão, pra gente poder bater papo e também interagir com o material que a gente já criou aqui e tá disponibilizado pra vocês. Um beijo pra todo mundo, até mais! Tchau! Valeu, galera!